Vamos iniciar nossa segunda aula, Carta aos Hebreus, tá? Hebreus e Epístolas Gerais, melhor dizendo, a matéria. Página de número 24, queridos, tá? Antes eu quero citar aqui uma citação na página 24 também, do erudito Guthrie acerca da Carta aos Hebreus, naquele paralelo que a gente fez na primeira aula. Não citei todos os paralelos entre a carta de Clemente aos Coríntios e a carta aos Hebreus, tá? Olha o que diz o Guthrie. É provável que Hebreus tenha agradado especialmente a Clemente, que descreve o ministério cristão em termos do sacerdócio araônico, embora adote uma abordagem bem diferente do escritor dessa carta. Esta dependência antiga de Clemente de nossa epístola é tanto mais notável por causa do período subsequente, em que parece ter sido negligenciada pelas igrejas no Ocidente. Não foi até o fim do século IV que recebem, entre aquelas igrejas, a honra que lhes cabia. Tá certo? Hebreus e Marcião de Sinop. Sinop aqui é apenas uma brincadeira, não é no Mato Grosso, tá, gente? Tá, é só uma brincadeira. Um abraço aos irmãos de Sinop que passarem por esse canal. Se no período de Clemente a carta aos Hebreus é bastante notada, isso não acontece posteriormente nas igrejas do Ocidente. Após ser citada por Clemente Romano, percebe-se que a carta caiu no esquecimento, olha só, inclusive não sendo citada ou não estando nos livros autorizados de Marcião de Sinop, tá? Deixa eu concluir aqui, depois eu vou trazer uma citação sobre o Marcião aqui. Bispo de uma província romana e líder de uma seita herética, tá? Esse possuía uma coletânea do ensino apostólico e deixou de fora Hebreus pela forte dependência do Antigo Testamento. Marcião foi um dos pioneiros na preparação do cânon sagrado. Olha só. Cânon de Marcião, tá? A coletânea e a doutrina apregoada por Marcião foi considerada herética, não sendo poucos os apologistas que combateram veementemente esse cânon por ser contrário à ortodoxia cristã, tá, gente? Marcião, que é conhecido apenas através de seus críticos, foi considerado herético por suas doutrinas, tá? E observe um fato interessante, esse Marcião, ele tinha o seu próprio cânon, tá certo? Os seus próprios livros sagrados, digamos assim, tá? E entre os livros sagrados, na mentalização do Marcião de Sinop, tá? Ele não colocou a carta aos Hebreus, ou seja, ele considerava a carta aos Hebreus não canônica, não inspirada por Deus, tá? Só para vocês terem uma ideia. Observe, o cânon muratoriano, tá? E demais evidências, tá? Cânon muratoriano, também chamado de fragmento de Muratori, descoberto por Ludovico Antônio Muratori, lá no século XVII. Ele era um escritor, historiador e filósofo, sacerdote católico, a mais antiga conhecida canone de livros do Novo Testamento, da mais alta importância para a história do cânon bíblico, esse cânon muratoriano, tá, gente? Então, olhando para o primeiro século, nenhum apoio específico temos para a carta aos Hebreus. Porém, essa realidade muda conforme avançamos no tempo. Na passagem para o século II, encontramos mais evidências, mesmo que eventualmente nota-se a falta do mencionar da carta em alguns instrumentos tidos como importantes na história do cânon sagrado. Então, o cânon muratoriano, que eu já citei aqui para vocês, cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Cânon muratoriano é uma cópia dos livros do Novo Testamento, só para deixar claro, tá? Catalogado como o cânon oficial da Igreja Romana no fim do século II, não contém referências de Hebreus. Contudo, incluiu-se nele todas as cartas do apóstolo Paulo. Dentre as razões dessa subtração, podemos supor que a obra não se encaixava nos padrões dos demais livros, ou pelo fato de que o cânon de Muratori
é somente um fragmento, ou até mesmo que essa lista tenha sido deturpada. É bom que se diga isso, tá, gente? Aqui tem outras citações acerca de Hebreus, onde se analisa a sua canonicidade, a sua aceitabilidade. Citado Ireneu, bispo de Lyon, citado aqui o Atanásio, o Tertuliano. Nós temos aqui na página de número 26, um fragmento muratoriano, tá? Interessante para vocês analisarem, tá bom? E temos aqui na página de número 27, uma tabela de Donald Groot, onde mostra aqui um esboço elaborado pelo Guthrie em 1984, o esboço da carta aos Hebreus. A revelação de Deus através do Filho começa assim, e os conselhos finais, vai até os conselhos finais da carta. Essa carta aqui está em forma de esboço, dessa página, onde apresenta em forma de esboço, melhor assim, a carta aos Hebreus. É uma temática, vocês que são líderes, pastores, uma temática para vocês fazerem estudos aprofundados. E por falar em estudos, não sei se vocês se lembram do autor Russell Shedd, é isso. Ele escreveu, ele é autor daquela Bíblia Shedd, autor dos rodapés da Shedd, no caso, né? Ele era considerado doutor em Hebreus. Em Hebreus ele era extraordinário. Lembrando aqui, já que eu citei rodapé, não é todo rodapé de Bíblia que dá para aceitar, tá, gente? Não é todo rodapé de Bíblia que a gente pode bater palma, porque veja bem, rodapés de Bíblia se trata de uma visão documentarista daquele texto, dos textos que se apresentam na Bíblia. E os textos, os rodapés, não são palavras inspiradas, tá, gente? O que vale é só o texto bíblico. Embaixo, o rodapé é um recurso teológico que também deve ser analisado, a veracidade dele, porque já que é um comentário, não se trata de palavra inspirada, é para ser analisado, e não dá para aceitar tudo, tá bom? Muito bem, capítulo 2, página 29, autoria e leitores, tá? Então, nesta aula, ou neste capítulo do livro aqui, abordaremos a autoridade em possibilidade e dificuldades e quem foram os leitores da carta aos Hebreus. Acerca do autor, mesmo que a tradição aponte o apóstolo Paulo, é preciso levar em consideração a dificuldade da igreja primitiva na determinação, já falamos isso, da autoria, tá? Um dos grandes suspeitos é o Clemente, tá, gente? Tá? E de quanto as exposições eruditas na modernidade têm sugerido diversas outras possibilidades, provocando em nossos dias crescente denotação da impossibilidade paulina, tá? E sobre os destinatários, sabe-se que eram cristãos saídos do judaísmo, já citamos isso. Porém, muitas outras dúvidas surgem também, e a gente vai tratar acerca disso, tá? A autoria da carta, apesar das dificuldades, tanto no passado como nos dias atuais, quanto ao real autor da carta aos Hebreus, de acordo com Ronald, tá? Precisamos estar cientes de algumas informações prévias quanto ao autor. Observe, olha só aqui que o Ronald, esse Ronald aqui é o Ronald, deixa eu ver aqui se é o Guthrie. Não é um outro erudito que eu confundi aqui com o Donald Groot, tá? Mas o autor, ele diz o seguinte, pessoal, acerca das informações prévias para a gente tentar, e eu já até não quero desestimular, nós não vamos conseguir, tá? Mas o autor é um filósofo cristão e judeu, se encaixa no Paulo, se encaixa no Paulo. Era um judeu helenizado, talvez de Alexandria, já não se encaixa no Paulo. Um grande pregador. A epístola tem a possibilidade de ser um sermão escrito, eu já falei isso para vocês. O autor era totalmente familiarizado com a linguagem e ideias filosóficas presentes no judaísmo alexandrino dos seus dias, bem como o vocábulo técnico. Olha só. Se não aceitamos ser Paulo escritor, não podemos negar a proximidade deste com Timóteo, tá?
Timóteo é citado, Hebreus 13, 23. E, consequentemente, com Paulo. Tá? No mínimo, compartilhou com Filon uma educação em comum do pensamento alexandrino. E, em algum momento, se converteu. Olha só as dicas, tá? Existe a indicação de que conhecia os escritos e pensamentos de Filon de Alexandria, tá? Página 30 aqui. Assume que seus leitores têm familiaridade com a filosofia e a teologia alexandrina. Buscava contrastar sua visão cristã com a pregada pela comunidade de seus leitores. O que mais? Via a filosofia alexandrina como incompatível com a fé cristã. Um de seus propósitos é expor a incompetência dos mediadores, tá? Ou logoi, razão, alexandrinos. Via Jesus como o maior e melhor mediador. Acreditava que a história provava a eficácia da fé cristã. E dadas as primeiras observações, discorremos possibilidades e impossibilidades acerca do autor de Hebreus, tá? E aqui na página 30 nós temos a impossibilidade paulina, tem uma explicação, mas eu acho que só por essa introdução, esses pontos aqui citados pelo Ronald, tá? Já entendemos que não é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá? O escritor aos Hebreus, gente, pelo que eu estou entendendo, pelos pontos que são aplicados, pelas ideias aqui, ele era um grego. Seria Lucas? Seria Timóteo? Será? Né? O pai do Timóteo era grego, não é verdade? Outras alternativas do passado. Com base nos testemunhos antigos, temos, além de Paulo, Lucas, Clemente e Barnabé como possíveis autores da carta em questão. Tá? O Lucas, ele é um suspeito, vamos pensar aqui assim, queridos, a ser considerado pelos pontos que eu citei no começo, muita questão alexandrina, questão grega e por aí vai, um filósofo, né? O que vocês acham? Para a gente pensar. Conjecturas modernas, o eloquente. É grande o número daqueles que acreditam ter sido um certo pregador eloquente o autor da carta aos Hebreus. E se for citar aqui pregador eloquente da carta aos Hebreus, vai recair sobre Apolo. Recai sobre Apolo também. E tem uma citação bastante profunda e longa, página 32, página 33, 34, a 35 também, onde nós não vamos citar aqui, tá, gente? Mas um pregador eloquente, o mais eloquente da época de Paulo, por exemplo, é o Apolo. E justamente o Apolo, ele é de Alexandria. É para se pensar também. Os leitores, não existem manuscritos dessa carta que não mencione aos hebreus. Então, os leitores são judeus cristãos, tá? Leitores gentios, os que acreditam que os leitores ou destinatários eram gentios, se valem da premissa de que a ampla menção do Antigo Testamento na carta aos Hebreus não necessariamente exige que os leitores sejam um grupo judaico, uma vez que o Antigo Testamento era universalmente a escritura sacra defendida entre judeus ou gentios na igreja primitiva. Os gentios também poderiam ter sido os autores. Judeus cristãos alexandrinos também. E os essênios também poderiam ser os, digamos assim, os leitores da carta aos Hebreus, ou vamos colocar os destinatários da carta aos Hebreus. Mas quando se coloca aqui leitores, não quer dizer que nós, nessa atualidade, qualquer pessoa não pode ter sido ou não pode ser o leitor da carta aos Hebreus, mas a questão dos destinatários, leitores iniciais. Na minha visão, a carta, por si só, o nome dela, ela já indica para quem esse autor desconhecido escreveu, tá? Evidentemente que a carta se chama Carta aos Hebreus. Se é Carta aos Hebreus, são judeus que agora são cristãos e, analisando o teor da carta, estão sendo tentados a retornar à antiga fé judaica.
Mas o escritor diz o seguinte: não precisa, porque vocês têm algo maior aqui, que é Cristo.